encontraram aí, né? Mateus 28, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grandes somas de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele, vieram durante a noite e roubaram, furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhes daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Quando vamos agora meditar na palavra dele, esse texto sagrado, meus irmãos, tão precioso para nós. Páscoa, um dia muito atípico de se comemorar a Páscoa. A Páscoa começou lá no Êxodo, no segundo livro da Bíblia, quando Deus mandou o povo ficar em quarentena, como nós estamos. E ali eles ficaram reunidos, cada um na sua casa. E ali eles puderam ver a ação soberana de Deus, trazendo juízo para os egípcios e salvação para os judeus. Ali, os hebreus, ali, meus irmãos, deu-se início a essa celebração da Páscoa, mostrando que um cordeiro deveria ser morto. Eles tinham que matar um cordeiro sem defeito, sem nenhum defeito, e aquela carne tinha que ser parte oferecida e parte eles deveriam tomar a sua refeição, simbolizando Cristo que ia morrer, aquele que não tem pecado, como cordeiro sem defeito, ia ser morto. E o sangue daquele cordeiro, ao ser morto, eles tinham que passar nos umbrais das portas, das suas casas, como um sinal de que eles temiam ao Senhor. Porque quando o anjo da morte fosse visitar a terra do Egito, nenhuma daquelas casas que tivesse a marca do sangue não ia ser destruída. As crianças talvez já ouviram essa história. Essa história, aquela ovelha que foi morta, aquele cordeiro que foi morto e aquela marca de sangue ali na porta, estava mostrando que um dia alguém ia morrer por todos e o sangue dele nos purificava de todo o pecado. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus é a marca de que nós estamos limpos da culpa do pecado. Irmãos, nessa Páscoa eu estive lembrando, e hoje pela manhã, pela madrugada, eu estava
orando ao Senhor sobre o que compartilhar com os irmãos. E pela graça de Deus eu fui despertado bem cedo, acordei antes perto ali das 5 horas da manhã. E fiquei pensando sobre a mensagem do dia, a mensagem que eu deveria trazer aos irmãos. Eu queria que Deus falasse ao meu coração e optei em sair na rua. Eu fiquei lendo esse texto da Bíblia e fiquei imaginando a cena. Aquelas mulheres, imagine a cena comigo. Imagine a cena, as mulheres, diz o texto que elas saíram de madrugada. Eu pude ver que todos os evangelhos, os 4 evangelhos narram esse momento. Elas saíram bem de madrugada. Alguns dos textos chegam a dizer assim que antes do sol se abrir. Outro texto diz assim que elas, quando saíram, ainda estava bem escuro. E hoje, pela manhã, inclusive já era 6 horas quando eu estava comprando pão e ainda estava escuro. Eu falei, deve ser mudança de estação mesmo, vem chuva, vem frio por aí. Dá para você imaginar a cena? Imagine elas saindo de casa, com sandália, certamente, a poeira, não tinha asfalto no chão. Certamente com aquelas roupas grandes, como um vestido grande, carregando num alforje os perfumes, com os olhos inchados, porque havia muitas lágrimas, muita dor no coração daquelas mulheres. Imagine o que elas iam conversando no caminho aqui, talvez ainda soluçando. A tristeza era muito grande, meus irmãos. Elas não esperavam. Por isso que o Evangelho de Marcos diz que elas levaram foi um susto quando elas viram que a pedra tinha sido removida e o Senhor não estava ali. Bom, em Mateus diz que um anjo moveu a pedra e disse para elas assim, não tenham medo, não tenham medo. Então nós temos aqui as mulheres, nós temos aqui os guardas, Diz que os guardas, lá no versículo 4, os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Outros personagens que tem, nós temos grupos de pessoas aqui. As mulheres, os guardas, nós temos o anjo aqui, nós temos o anjo que diz para elas não ter medo, os guardas ficaram como que se estivessem mortos, e o Senhor, o anjo, o Senhor através do anjo diz para ela, vai avisar os discípulos para eles irem para a Galileia. Galileia foi um lugar, quase como uma casa de Jesus, um lugar que Jesus desenvolveu praticamente 100%, 90% do seu ministério. Saiu muito pouco dali, mas a região da Galileia foi a região onde Jesus desenvolveu seu ministério, um lugar que Jesus estava acostumado a encontrar os discípulos, e eles foram para lá. Eles vão para Galileia para esse encontro com Jesus. Mas enquanto elas estavam indo, diz o texto que o anjo novamente diz para elas, não tenham medo. Eles viram que elas estavam com muito medo. Imagine você, como você ficaria diante de uma notícia como essa? O Senhor estava morto, de repente o anjo vem e diz, o Senhor ressuscitou. Imagine se eu falasse para você uma notícia assim, meus irmãos, Jesus, Imagine se eu falar, olha, Jesus, ele está chegando, se está preparado, é hoje, é amanhã, você prepara, não vai dar tempo de voltar para a escola, não vai dar tempo de planos, amanhã é o grande dia do encontro. A gente vai ficar meio duvidando, os discípulos ficaram assim, duvidaram muito delas também. Será que não? Mas a expectativa delas foi muito grande. O texto então tem as mulheres, o outro grupo, os discípulos, os soldados, depois nós temos o anjo, nós temos um outro grupo também, que são os discípulos. Os discípulos reunidos lá, Pedro, o Evangelho de Marcos diz que Pedro foi, de João, Pedro, eles ouvindo isso, pensaram que elas estavam loucas com a mensagem dessa. Pedro correu, foi lá, não viu nada também no sepulcro, e eles foram para a Galileia. Mas nessa passagem tem os discípulos também. E quando fala a respeito dos discípulos, lá embaixo, nós vamos ver... lá no versículo 16, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então nós temos aqui outros grupos, O grupo dos discípulos, nós temos o grupo também de alguns que duvidaram. Alguns creram, outros duvidaram. Nós vimos aquela conversa de Tomé. Falou, se eu não tocar na mão, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Mas além desses grupos, dos discípulos, que muitos acreditaram, outros duvidaram, ali há 2 grupos ali também, há outros personagens no texto, que são o grupo que os soldados foram falar, sacerdotes
e líderes religiosos. E quando os soldados acordaram talvez daquilo lá, viram tudo aquilo, eles viram a ressurreição, eles viram a notícia do anjo, eles foram até os líderes dos sacerdotes e contaram a história. Vocês não sabem, imagina eles contando a história. Eu preciso falar uma coisa, apavorados. Eu imagino que as pernas deles estavam batendo uma na outra assim, do tremor da terra e também o susto que eles enfrentaram ali. Que coisa tremenda que aconteceu ali. E eles estão lá meio que gaguejando, tentando contar para os sacerdotes e os líderes. E aí, aqueles homens, ao ouvir a notícia da ressurreição, eles dizem o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte. Olha a conversa deles que eles falam. Vamos fazer o seguinte. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Eles tiveram o seguinte plano: eles deram aos soldados uma grande quantidade de dinheiro e disseram: nós vamos dar muito dinheiro para vocês aqui, mas olha, bico calado. Nós vamos inventar uma história. E que história foi essa que eles inventaram? Foi a história de que os discípulos foram à noite e roubaram o corpo de Jesus. Eles foram à noite e roubaram o corpo de Jesus. Meus irmãos, nós temos aqui então o texto de Deus para a nossa vida nessa Páscoa. O que a gente pode aprender com isso? Tantas coisas preciosas. Eu queria destacar algumas coisas para a minha vida, para a sua vida. Quando eu olho para esse texto, diante de tantas maravilhas da ressurreição, eu fico imaginando como que as pessoas recebem uma boa notícia. Como que as pessoas acolhem a notícia da ressurreição no coração. Alguns se comportam como aquelas mulheres. Ficam assim, sem rumo, quase são chamadas de loucas, inclusive, de tão animadas, elas ficam alegres. O texto diz que elas ficaram apavoradas, com medo, mas ao mesmo tempo com alegria, atemorizadas, diz o texto, mas com alegria. Então é claro que a notícia é muito extraordinária e aquilo causou no coração delas uma alegria tão grande, tão grande. Meu irmão, você ainda sente alegria sobre a ressurreição? Minha irmã, você sente alegria sobre essa ressurreição? Quando você fala que Jesus ressuscitou, o que isso provoca no seu coração? Provoca essa alegria? Será que nós estamos perdendo a nossa alegria? A alegria de ler texto esse? Você é aqueles, ainda você se sensibiliza com a palavra de Deus? Uma história como essa te encanta? Quero dizer para os irmãos que relendo e relendo a Bíblia hoje, como Deus falou ao meu coração, como eu fui quebrantado por essa mensagem, me coloquei no lugar daquelas mulheres, eu fiquei louvando, mas eu estava adorando o Senhor pela notícia da ressurreição. Nós servimos um Deus que venceu a morte. Meus irmãos, a morte, ela teve um ponto final. Jesus, a ressurreição, está dizendo para a morte: você não é a última cartada. Jesus está dizendo assim que tudo aquilo toda a tristeza, toda a dor teve um ponto final. Toda a angústia que o mundo e a vida pode nos trazer teve um ponto final com a ressurreição de Jesus. É como se Jesus está dizendo assim: não existe coração abatido, não existe luto que vai durar a eternidade. O Senhor, ele diz, no final a vida e vida eterna. A ressurreição fala dessa restauração da alegria, dessa renovação. Que notícia grandiosa! O nosso Redentor vive. Ele não está morto, ele vive. Isso provocou nelas tamanha alegria. Eu não quero nunca perder essa alegria no meu coração, esse entusiasmo com a mensagem da ressurreição. O túmulo está vazio. Algumas pessoas vão se comportar como soldados. Quem são os soldados no texto? Eles são indiferentes. Percebe? Eles estão ali, viram Jesus sendo crucificado. Imagine você, meu irmão, imagine você, irmã, no lugar desses soldados. Eles viram Jesus sendo crucificado, um derrotado, um fraco. Mas veja bem, eles estão vendo agora a ressurreição. A pedra foi removida. Eles viram a notícia que o Cordeiro está vivo. O terremoto foi ali. Mas como eles reagem? Eles são indiferentes. Como alguém que tem um coração extremamente duro, que não há mensagem. Deus pode vir. Meus irmãos, ali Deus entrou. É como se Deus, o anjo do Senhor, o próprio Deus tivesse entrado com a glória dele dentro da casa de uma pessoa.
mostrado para essa pessoa o amor dele, que ele é Deus, e ainda assim algumas pessoas podem continuar no seu mesmo estado. Como é possível? Eu fico me imaginando no lugar daqueles soldados. Eu acho que eu teria morrido. Diz o texto que eles caíram como semi-morto porque o terremoto, o espetáculo do momento, mas depois eles acordam e eles vão lá contar para os líderes religiosos. E eles vão falar da ressurreição. Tem as mulheres de um lado que falam da ressurreição, mas tem os soldados que falam da ressurreição. Umas falam com alegria, com o coração explodindo de alegria. Eles falam como um caso qualquer. Eles contam a história. Não causa nenhum espanto. Eu não sei quantas pessoas estão vivendo como esses soldados. Deus fez milagres, Deus às vezes abençoa, o Senhor põe o pão na mesa, Deus dá saúde aos filhos, Deus abençoa a casa, mas ainda assim continuam céticos, com coração duro, não creem, não mudam, não se arrependem, não entregam suas vidas ao Senhor. O mundo está sendo dizimado, inclusive esse vírus aí. Vai saber, meus irmãos, se hoje nós estamos aqui, quem garante que daqui a um mês esse grupo, nós não estaremos aqui? Quem é que garante? Ninguém. Mas ainda assim há pessoas que continuam céticas. Você fala para um, você anuncia aos seus familiares, anuncia. Há pessoas com o coração extremamente duros, como aqueles soldados. Para eles, a mensagem é diferente. Eles viram o sobrenatural, mas eles não têm nenhum compromisso com o Jesus ressuscitado. Há outros que ouvem a mensagem. São os aproveitadores. Olha que coisa! O texto fala desses líderes religiosos. O texto fala também dos sacerdotes. Ao invés deles, de fato, agora crer que Jesus é o Messias, porque eles haviam perseguido Jesus, mas agora eles são religiosos. E eles deveriam dizer assim, de fato nós estávamos enganados, nós pensávamos que o caminho era esse e nós traímos o Messias, mas agora Deus o ressuscitou, eu vou atrás do Messias, eu quero me render ao Messias. Mas eles não fazem isso, eles continuam com a sua religiosidade cega, oca, endurecida, que não pode mudar a vida deles, não pode transformar a vida deles. Que tristeza! Alguém ouvir a mensagem da ressurreição e ao invés de se alegrar com ela, o que eles fazem? Eles bolam um plano para se aproveitar da situação. Você conhece alguém assim? Que numa situação difícil que o outro está passando, tem pessoas que se aproveitam. Eu não quero nem pensar aqui no momento da epidemia, mas a verdade é que tem muitos aproveitadores aí. E meus irmãos, não sei se os irmãos têm consciência disso. Essa ajuda de R$600 aí para famílias de baixa renda, vocês sabiam que tem alguns hackers clonando o cartão das pessoas e faturando esses R$600 de famílias que precisam muito? Vocês acreditam que diante da desgraça do momento que muitos estão vivendo, alguns se aproveitam da situação? São os aproveitadores. Eles aproveitam do momento, eles aproveitam do outro. Os soldados vêm, eles oferecem dinheiro e eles bolam um plano para enganar, para que a ressurreição não fosse reconhecida por todos. São os aproveitadores. Mas o texto também fala dos discípulos. Os discípulos, por um momento, um grupo, eles creem e eles vão para o lugar. Mas o texto diz que os discípulos, entre aqueles que andavam com Jesus, tinham perdido a esperança. Tomé é um que diz, se eu não colocar o dedo nos furos onde os pregos pregaram a mão de Cristo, se eu não tocar lá e ver aqueles furos, eu não acredito que Jesus ressuscitou. O que você precisa para crer? O que a gente precisa? Será que a gente precisa de mais sinais de que Jesus ressuscitou? Aos frios, aos duvidosos, no meio do povo de Deus, são pessoas que estão ali com os discípulos, mas eles não deram crédito. O coração deles começa a se endurecer e eles começam a perder a esperança. É como se eles dissessem, é impossível, essas coisas são impossíveis. Não, eles começam a voltar atrás. Quantas pessoas têm voltado atrás? Mas graças a Deus que o Senhor se revelou aos discípulos e eles puderam ter uma fé avivada. São tantos grupos que o texto nos apresenta. Qual desses nós nos identificamos mais? Qual desses, na sua opinião, é o grupo mais difícil?
Qual desses é o grupo que mais você se identificou? Você é daqueles que continua ouvindo a mensagem da ressurreição e o seu coração ele vibra? Você é aquele que se aquece com a mensagem de que Jesus ressuscitou? Você continua com essa alegria? Você é daqueles, representa o grupo dessas mulheres? Ou o grupo dos soldados que ao ouvir a mensagem da ressurreição, você é indiferente? Por que eu vou pregar para o meu vizinho? Por que eu vou falar da ressurreição? Meus compromissos, eu tenho outros compromissos. A minha vida, o meu negócio é dinheiro, eu tenho muitos outros compromissos. Eu não tenho nada a ver com essa mensagem da ressurreição e muito menos com esse Jesus da ressurreição. Os soldados reagiram assim. Você é daqueles... Você tem se aproveitado da situação como aqueles religiosos? Falando, o que eu vou ganhar com isso? Nessa situação. Meus irmãos, eu queria encerrar com uma história muito comum no Brasil. Muitas vezes nas estradas do nosso país, alguns caminhões, eles tombam, né? A gente já viu essa cena do caminhão com a carga ali, eles tombam. E aí existem os saqueadores. As pessoas vão fazer o saque ali, levar a mercadoria. Isso é roubo, inclusive eu estava pesquisando sobre isso. Dá, meus irmãos, de 4 meses a 5 anos de cadeia. Saquear um caminhão tombado é roubo, é furto. Mas é muito comum nas estradas, né? Algumas pessoas param o carro e levam algumas coisas. Uma história, um desses aí que me chamou a atenção foi um caminhão de refrigerante. Num caminhão de refrigerante tombou. E foi um acidente tão sério que o motorista, eu acho que com o carona ali, o ajudante dele ali, eles ficaram presos nas ferragens, semi-mortos ali. Não havia morridos, mas estavam semi-mortos. Enquanto eles estavam ali agonizando, meus irmãos, pessoas estavam fazendo saque, levando refrigerante para lá, para todo lado. O cara registrou, quem contou essa história, ele disse que registrou alguém fazendo sabe o quê? Tomando banho com refrigerante. Imagine que frieza. Enquanto um está agonizando lá, o outro está se aproveitando da situação e ainda zombando, tomando banho com refrigerante. Esse é o coração do ser humano. Aqueles homens religiosos, os sacerdotes e os religiosos, apesar de ser religiosos, a religião deles servia apenas para se aproveitar da situação. Olha, toma aqui um pouco de dinheiro, deram para os soldados e falaram, vamos inventar uma história aí que os discípulos vieram e roubaram o corpo. Percebe como o mundo que a gente vive é um mundo caído e nós precisamos de um Salvador? E a atitude daqueles homens, a atitude daqueles que saquearam o caminhão, meus irmãos, é a atitude de todo pecador. Ele não faz um, mas comete outro pecado. Talvez algum diga, jamais eu vou tirar o que é do outro. Eu trabalho, mas não significa que nós não somos pecadores e temos ferido o coração de Deus. Nós não podemos, na história, sermos aproveitadores. E nós precisamos, meus irmãos, acreditar. Alguns discípulos ficaram ali duvidosos. Eu quero convidar você a pedir ao Espírito Santo do Senhor reacender no teu coração a alegria da ressurreição. Você não pode perder a empolgação dessa, a maior de todas as notícias. Não é a cura do coronavírus, mas é a ressurreição de Jesus Cristo. A morte foi derrotada, o diabo foi esmagado e a última palavra foi do Senhor. E a última palavra é: Jesus está vivo, não temas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a celebrarmos a nova vida em Cristo Jesus, que nós possamos ser esses propagadores da mensagem como aquelas mulheres foram, como os discípulos foram. E o que é maravilhoso, Jesus se revelou depois aos discípulos, se revelou a 120 pessoas, depois se revelou a 500 pessoas, antes dele subir ao céu. 500 pessoas, mais de 500 pessoas diz a Bíblia, que viram Jesus ressurreto. E sabe de uma coisa? Muitas pessoas não agiram como soldados. Eu um dia ouvi sobre Jesus Cristo e me rendi a Ele. Jesus alcançou o meu coração e essa mensagem tomou conta da minha vida. Talvez muitas pessoas, amigos nossos, conhecidos nossos, precisam também ouvir essa mensagem. Nós não sabemos quem vai agir como soldados, quem vai agir como as mulheres, quem vai agir como os discípulos. Nosso chamado é para anunciar que o nosso Deus é um Deus vivo, que Ele tem poder de transformar vidas, de restaurar. A morte não foi a última palavra, mas a vida que foi a última palavra. Podemos ter esperança para os nossos filhos,
Podemos ter esperança para a nossa cidade, porque a vida foi a última palavra que foi soada, não a morte. Podemos ter esperança no casamento, podemos ter esperança para os amigos que estão longe. Nós podemos ter esperança, porque Jesus venceu o maior de todos os inimigos e o Senhor nos deu a salvação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.